Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, com todos vocês, todos aqueles que estão acompanhando aí, né? A palavra viva e eficaz de nosso Senhor, né? Que nós venhamos estar sempre se dando cada vez mais para o Senhor, para que possamos estar recebendo dele a dádiva do Espírito Santo, para recebermos o discernimento e a sabedoria de estarmos lidando com a palavra dele e tendo um íntimo com o Senhor, né? Como Paulo fez, não é mesmo, irmãos? E hoje justamente nós vamos falar sobre o que Paulo estava fazendo, né? Paulo estava dizendo a todos, né, sobre o que o Senhor quis para ele, né? E não o que o homem quer, mas sim o que o Senhor quis para ele, o chamado, o que ele teria que fazer, né? Porque às vezes, irmãos, nós às vezes tomamos muitas atitudes baseado em conceitos dos nossos próprios pensamentos e coração, mas a Bíblia nos informa que o nosso coração, ele é enganoso, né? Nós temos que estar sempre preparado. Por quê? Porque o coração, do coração, do nosso próprio coração, é que vem todas as coisas, alegrias, tristezas, né? Raivas. Então, por isso a Bíblia nos ensina que nosso coração é enganoso, para que nós venhamos a confiar no Senhor. Para isso, irmãos, temos que ter um íntimo com o Senhor, como vários profetas e apóstolos teve com o Senhor, né? E Paulo já vinha dizendo que ele veio à terra naquela época, né, para os coríntios, dizendo que ele não veio a batizar, mas ele veio pregar o evangelho, as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque muitos achavam que Paulo viria para isso, né? Para batizar, para fazer mil coisas, mas o chamado de Paulo era pregar o evangelho decentemente, um evangelho puro, e entrar realmente nos lugares onde realmente os evangélicos estavam sendo contorcidos. Vamos à palavra para que entendamos. E batizei também a família de Estefânia. Além destes, não se batizei algum outro, não sei, porque Cristo ouviu-me, não me enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não fossem vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios de 1:16 a 19. Os irmãos depois podem parar para meditar nessa palavra, pegar o seu livro sagrado e estar ali esboçando e indo também ali atrás do contexto desta palavra, para que possa entender mais o que Paulo queria dizer. Irmãos, ele mesmo já disse: eu não vim para batizar, mas sim para evangelizar. Ele estava falando, né, com os coríntios, né? No 19, quando diz que o Senhor diz: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ponto.
Aí nós já estamos dentro do mistério a qual o Senhor quer falar conosco. Ao dizer que Cristo não havia enviado para batizar, Paulo não estava minimizando a importância do batismo. Não é isso que ele quis dizer. Este foi ordenado pelo próprio Jesus, que está lá em Mateus 28:19, que diz sobre isso. Os irmãos podem abrir lá, que vai refletir sobre isso. E praticado pela igreja primitiva, que também está no livro de Atos 2:41, sobre a igreja primitiva. Paulo estava enfatizando que nenhuma pessoa deve fazer tudo sozinha. O dom de Paulo era pregar, e foi isso que ele fez. O ministério cristão deve ser um trabalho de equipe. Nenhum pregador ou ensinador, né, é perfeito mediador entre Deus e o povo. E nenhum indivíduo pode fazer tudo o que os apóstolos fizeram. Devemos estar, sim, satisfeitos por servir com os dons de Deus, os dons que Deus nos deu, e executar o seu plano de todo o nosso coração, né? Por isso Paulo disse daquela maneira, né? Alguns oradores usam a palavra impressionante, porém com um conteúdo fraco. Paulo enfatiza o conteúdo sólido, um evangélico sólido, e a ajuda prática. Ele queria que seus ouvintes ficassem impressionados com a sua mensagem, e não apenas com o seu estilo, né? Você não precisa, irmãos, ser um grande orador, um grande pregador com um amplo vocabulário para compartilhar as boas novas de forma eficaz. O poder persuasivo está na história e não aquele que conta. Paulo não era contra aqueles que preparavam cuidadosamente os seus discursos, mas contra aqueles que tentavam impressionar os outros por seu conhecimento ou habilidade e outorgia própria. Paulo resumiu isso aqui está lá em Isaías 29:14, para enfatizar uma questão que Jesus frequentemente apontava: a maneira de pensar de que Deus não é como é a do mundo, como sabedoria humana normal. E Deus oferece a vida eterna a nosso Senhor Jesus, que o mundo jamais poderia dar. Podemos passar a vida toda acumulando sabedoria e ainda assim nunca aprender a ter um relacionamento pessoal com Deus. Devemos nos voltar para a Cristo crucificado e ressurreto para receber a vida eterna e a alegria de um relacionamento pessoal com o nosso Salvador. Para isso, irmãos, temos que ter, como Paulo disse, né, nestas palavras, um íntimo com o Senhor e mostrar para que veio. E não falar bonito, falar muitas coisas, né? Muitos teólogos, né, quer falar muitas palavras que às vezes até mesmo as ovelhas não entendem. E Paulo queria falar a língua do povo, para que eles entendessem, para que entrasse no coração daquelas pessoas, para que eles entendessem realmente o propósito que Deus quer para cada um de nós. Paulo disse: não vim para batizar, sim, vim para estar pregando o Evangelho.
o verdadeiro evangelho. Por isso foi em Coríntios, né? Uma das viagens, né, essa terceira viagem que Paulo fez foi em Coríntios para poder fazer desta maneira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique com essa passagem. Os irmãos querendo, vá lá no livro sagrado, vai no contexto, no texto, para ser esboçado, para ser realmente entrar em espírito, para que vocês possam entender o que realmente a palavra do Senhor vem a nos dizer. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Até aqui, Senhor, vem nos dando essa palavra no Espírito Santo. Agora, irmãos, eu gostaria de estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra e agradecendo a Deus pela vida de cada um. Pai, estou aqui, Senhor Deus, para te agradecer pela palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações e nos ensinando cada vez mais, Senhor Deus, que precisamos estar, sim, Senhor, se aprimorando para que possamos estar falando a tua palavra, amado, para o teu povo. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor Deus, a vida daqueles que estão acamados, aqueles que estão precisando, Senhor Deus. Toma nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu entrego desde já, agora, para tudo sempre. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ficam na paz, que Deus possa abençoar abundantemente a vida de cada um familiar, a cada um que está representando a sua família. Até a próxima, assim seja a vontade do Senhor. Amém.